Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Andréia Womsley e eu sou professora de Direito Processual Penal, Direito Penal e Legislação Penal Especial aqui do SES. E também sou procuradora da República, exercendo minhas funções no ofício criminal. Sim, eu trabalho também no dia a dia com funções de natureza criminal. É muito interessante trazer aqui para vocês algumas considerações para ajudar, para colaborar no estudo de todos vocês para atingir aquela meta, aquele objetivo final, que é exatamente passar num concurso público, ser aprovado em um concurso público e depois vir a assumir o cargo da sua preferência. Antes de começar o debate, eu queria dizer a vocês que nós preparamos um materialzinho sobre o que vai ser aqui tratado. Não se preocupem, basta depois acessar lá o site, obter esse material e turbinar os estudos. Eu sei que todos estamos nesta época de começo de ano imbuídos da ideia de dar tudo para que este ano seja um ano muito proveitoso nos estudos. Eu gosto de dizer sempre aos meus alunos, em concurso público só não passa quem desiste. Se você tiver compromisso consigo e com o trabalho árduo, é pedrinha por pedrinha, é tijolo por tijolo que se vai construir o edifício de conhecimento para conseguir a tão sonhada aprovação. E aí vocês vão me dizer, quando vocês chegarem lá, que estiverem passando em todos os concursos públicos e estiverem na dúvida de escolher a carreira, veja só que situação ótima. Me lembro de Andréia, ela me disse isso uma vez e aquilo ficou marcado. Durante todos esses anos em que eu estudei para concurso e graças a Deus fui muito feliz em aprovação, fui procuradora federal, fui promotora de justiça no estado de Pernambuco, sou com muita felicidade procuradora da República hoje já há vários anos e ainda consegui aprovação em alguns outros concursos que não assumi. Eu sempre tive em mente esta determinação. Mas a determinação, que é obrigatória e indispensável, deve ser calibrada, deve ser ajustada para produzir os efeitos pretendidos. Estudar muito é excelente, estudar muito é importantíssimo. Entretanto, é preciso estudar certo. E o que a gente fala, o que significa efetivamente estudar certo? É saber identificar em relação a cada disciplina estudada e em relação a cada concurso realizado, quais são as matérias mais importantes, aquelas que mais incidem nas provas, porque isso nos permite, meus caros e minhas caras, ter uma estratégia eficaz. Eu vou concentrar meu tempo, sobretudo naqueles pontos do edital que eu sei que de maneira recorrente o legislador vem a me questionar. Por outro lado, eu deixo aqueles menos recorrentes
para os momentos que eu tenha de sobra de tempo. Andréia, mas todos nós temos outras atribuições, fazemos outras coisas, temos família, temos emprego, temos outros estudos, tudo bem. Por isso que a proposta do CERS aqui, por isso que eu estou com vocês hoje, para dar um norte nessa disciplina maravilhosa que é o processo penal. Estudar processo penal é, antes de mais nada, um grande prazer, porque o processo penal está concatenado, está ligado com uma série de outras previsões existentes em ramos específicos do direito. Basta pensar as relações do processo penal com o direito constitucional. Basta pensar as relações do processo penal com o próprio direito penal material, sendo o processo, como nós sabemos, um instrumento que se coloca para fins de aplicação e incidência do direito penal. Sendo assim, não custa nada advertir a vocês que, dentre os assuntos mais perguntados, e também, dentre aqueles que melhor devem ser estudados para fazer uma grande prova de processo penal, são os princípios do processo penal. A ideia de conhecer, em primeiro lugar, a legislação, as normas que regem a matéria, é algo basilar. Todo bom estudo de processo penal começa por conhecer, meus caros e minhas caras, a lei seca. Conhecer a previsão normativa tal qual ela está plasmada, seja no Código de Processo Penal, seja nas normas extravagantes. Entretanto, temos sempre que dizer a vocês e repetir tantas vezes quantas forem necessárias, que o estudo da lei seca é obrigatório, mas exige, por outro lado, a sua atualização. Por favor, tenham cuidado com as normas desatualizadas. Nós estamos tendo muitas mudanças legislativas no âmbito do processo penal e é indispensável que o concurseiro atento, que o concurseiro que vai conseguir atingir o seu objetivo, conheça efetivamente essas mudanças legislativas, esteja atualizado com essas mudanças legislativas. É fundamental, meus caros e minhas caras, porque muitas vezes o examinador vai querer perguntar a vocês exatamente sobre as modificações normativas. E aí, meus caros e minhas caras, se vocês não tiverem bem atualizados, conhecendo a lei seca, atual e vigente, vocês correm o risco de perder questões fáceis, questões acessíveis, que ao fim poderão fazer muita diferença nessa árdua disputa que é a do direito processual penal, ou melhor dizendo, da prova de direito processual penal para concurso público. Eu nunca me arrependi de traçar essa estratégia que agora estou dizendo a vocês.
E veja que várias vezes também tive na minha vida problemas de restrição de tempo, precisava trabalhar como promotora e fazia ao mesmo tempo o concurso de procuradora da República, mas eu tinha objetivo, eu tinha foco e eu conhecia a lei vigente e, sobretudo, após esse conhecimento da lei vigente, eu sempre estudei, e isso se repete até hoje nas provas de concurso, a matéria, repito, dos princípios do processo penal. Conhecer os princípios do processo penal, muitos deles concede na própria Constituição Federal, lhes garante, além da possibilidade efetiva de responder com acerto às questões direcionadas a essa matéria, lhes dá também a possibilidade de ir mais à frente. Quando a gente fala, por exemplo, do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, do princípio acusatório no processo penal previsto expressamente na lei do pacote anticrime. Vejam bem a importância dos princípios e da atualização do conhecimento da norma legal. Quando nós falamos do princípio da proibição de produção de prova contra si próprio, da vedação, do direito de não produzir prova contra si próprio, nós já entramos no tema das provas no processo penal. É a partir da análise desses princípios que nós vamos passear por toda a estrutura do processo penal e ter uma visão mais ampla. Vejam bem, quando eu falo a vocês do princípio do duplo grau de jurisdição, eu lhes estou introduzindo a ideia da existência de recursos no processo penal com características e natureza própria. Quando eu falo do princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade, que tem lá assento constitucional, eu de logo passo a pensar imediatamente no tema da execução da pena imposta, do momento desta execução da pena imposta, dos recursos que podem obstar esta execução, da natureza e da estrutura do próprio sistema recursal no processo penal. Essas ideias generalizantes que nos vêm pelo bom estudo dos princípios do processo penal, elas nos indicam um norte, um caminho, uma boa trilha a seguir para depois nós nos debruçarmos sobre especificamente as matérias antes tangenciadas. É por isso que agora é importantíssimo, é indispensável que eu trate com vocês de outro tema muito recorrente nas provas de concurso público. Talvez em processo penal, o tema da competência seja o mais cobrado nas provas. E por quê? Primeiro, porque é o tema mais difícil, de fato. Entender a estruturação da repartição de competências no processo penal nos obriga, antes de mais nada, a ter um olhar efetivo e claro sobre o que prevê a própria Constituição Federal. É lá,
no texto da lei maior que nós vamos encontrar as primeiras balizas para a definição da competência. É lá, por exemplo, no artigo 109 da Constituição Federal, que nós vamos encontrar as hipóteses de competência da Justiça Federal e, por exclusão, a Justiça Estadual, em se tratando de competência de justiça comum e não justiça especializada. É lá na Constituição Federal que nós vamos encontrar a previsão clara da competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida e também seus conexos. É lá na Constituição Federal também que nós vamos encontrar em dispositivos próprios as chamadas ou a chamada competência por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, que é, como o próprio nome diz, uma prerrogativa inerente à função exercida pelo sujeito, irrenunciável e que não está atrelada à pessoa física propriamente, mas sim ao cargo ou à função exercidos. Vejam bem que, feitas essas análises iniciais, nós ainda precisamos ir ao Código de Processo Penal para definir a competência. Qual é o juízo competente para uma determinada infração? Quais são as regras de competência? Qual é a regra básica? Local da consumação do delito, lá no CPP. Quais são as regras subsidiárias? Quais são as hipóteses de conexão e continência? Quais são as hipóteses de separação de processo? E mais, quais são as exceções às normas legais? Muitas vezes, meus caros, é na jurisprudência, é nas decisões dos tribunais superiores e nos próprios verbetes das súmulas que nós vamos localizar previsões específicas acerca da competência no processo penal. Se for para dar um só exemplo, a previsão da jurisprudência de que o foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Estadual não prevalece em face do foro, ou melhor, da competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida. Além da competência, é fundamental que vocês que vão fazer grandes provas de processo penal, que vão assumir comigo o compromisso de gabaritar essas provas daqui em diante, é indispensável que vocês estudem a temática das provas. Como assim? Ora, as provas no processo penal, além da relevância do tema, é indispensável que nós conheçamos as nuances. E aqui, evidentemente, antes de conhecer das espécies de prova propriamente dita, ou dos meios de prova propriamente ditos, nós temos que entender a questão da gestão da prova, do ônus da repartição da prova, da aplicação necessária do princípio do indúbio pro réu, que é uma regra de julgamento aplicada ao direito processual penal, no sentido de que, se não houver a prova da responsabilidade penal do sujeito, não havendo a superação da dúvida razoável,
cabe ao magistrado absolvê-lo nos termos lá do próprio Código Penal, quando fala da sentença absolutória. E aqui outro tema importantíssimo, meus caros e minhas caras, as decisões proferidas e, sobretudo, as sentenças. A estrutura da sentença no processo penal, a sentença condenatória, a sentença absolutória, as causas de absolvição, as repercussões de uma e de outra. E aí, ainda, eu relevaria ou indicaria como mais importante para um estudo bem feito o tema das prisões e das medidas cautelares diversas da prisão. Falar de prisão no processo penal é necessariamente falar de cautelaridade. A prisão imposta no processo penal não se fundamenta pela antecipação do cumprimento de eventual condenação. Ela tem estrutura, natureza, pressupostos e requisitos próprios. Falar de prisão preventiva, falar de prisão em flagrante, falar de prisão domiciliar, de prisão temporária, das medidas cautelares diversas da prisão, da fiança, conforme previsto no nosso CPP, é sem dúvida uma matéria, um setor do estudo do direito processual penal que precisa ser bastante estudado, principalmente neste momento, após as modificações legislativas trazidas pelo chamado pacote anticrime, que vieram impactar diretamente no processo penal e que trouxeram algumas mudanças de bastante relevo. Por exemplo, da questão da decretação da prisão preventiva pelo juiz no curso do processo. Houve uma modificação, vocês precisam conhecer. É lá na lei que vocês vão saber como era o regime anterior e como é o regime atual. A própria razão e os próprios fundamentos da preventiva sofreram modificações. Então, estudar a prisão processual neste momento é, sem dúvida, adquirir um conhecimento muitíssimo valioso para momentos futuros na resolução das questões que vocês irão analisar. E aí, por outro lado, vocês podem me dizer, Andréia, como é que eu faço, então, para estudar? Bom, para estudar o que é mais relevante, eu sugiro uma tríplice jornada. Qual seja lei seca, qual seja, segundo passo, doutrina, terceiro passo, jurisprudência. Claro, pressupondo que vocês vão assistir às nossas aulas aqui do CERS. Então, após as aulas, vocês vão para a lei seca, para a doutrina e para a jurisprudência. E naqueles temas menos cobrados, Andréia, por exemplo, lá no processo penal, quando nós falamos das questões prejudiciais, ou do sequestro, ou da hipoteca legal, aquelas situações em que o examinador não tem maior interesse em questionar. Eu devo simplesmente negligenciar? A resposta é claro que não. Não podemos negligenciar
Absolutamente nada. Pode ser que o examinador não pergunte tanto sobre a ação civil ex delito, mas pelo menos o conteúdo das normas que regem a matéria, artigos 63 e seguintes do CPP, vocês precisam saber. Pode ser, meus caros e minhas caras, que o examinador não pergunte muito, como eu já havia dito anteriormente, sobre questões prejudiciais, mas vocês precisam saber o que os artigos 92 e 93 e seus parágrafos no 93, parágrafo único 92 e os parágrafos do 93 dizem. As exceções também não são muito cobradas, salvo quando eventualmente o examinador quer fazer uma pergunta fora do habitual. Ainda assim, é fundamental que vocês conheçam as previsões. Quais são as espécies de exceções? Quais são os temas mais importantes no bojo das exceções? O que é uma exceção no processo penal? É uma defesa indireta. E em que consiste essa defesa indireta? Quais são as espécies de exceção? Suspeição, incompetência do juízo, litispendência, ilegitimidade, coisa julgada. A depender da exceção ser ou não acolhida, qual é a repercussão para o processo penal? E lá, para falar em revisão criminal, eu preciso também estudar. Claro que você precisa estudar revisão criminal. Você tem que ter um conhecimento mínimo necessário do que trata o Instituto. Algumas perguntas são simples de se responder e ajudam muito nas provas. É possível revisão criminal a favor da sociedade? Não. Só é possível revisão criminal a favor do cidadão, do condenado. Mas se o sujeito tiver extinta a sua punibilidade em razão de uma certidão de óbito falsa juntada no processo penal, eu posso desconstituir esta decisão ou isso seria uma espécie de revisão criminal pro societate? Aí a jurisprudência nos acolhe para dizer, segundo o entendimento do STF, que nesses casos, já que a decisão é fundada em prova imprestável, um documento falso, o seu conteúdo não remanesce, não prospera e ela pode ser modificada sem que isso venha a significar uma revisão criminal em prol da sociedade. Então, meus caros e minhas caras, voltem comigo para vermos direitinho qual é o esquema. Como estudar os assuntos mais cobrados? Aulas, lei seca, doutrina, jurisprudência, sobretudo as súmulas, certo? Pesquisem as súmulas no processo penal. Não são lá nem tantas. É fácil de sumariar, é fácil de associar. E mais, e quando eu estiver tratando daqueles temas que não são lá tão importantes, ou pelo menos são importantes, mas não são tão cobrados pelo examinador. Aí, nós precisamos, além das aulas e da atenção naquilo que o professor lhes passa, nós aqui do SEC sempre tentamos condensar o máximo de informação para que vocês saiam ganhando em conhecimento a cada módulo. Depois das aulas, durante ou mesmo antes, um estudo racional, concentrado e eficaz da lei seca. E, ao fim e a cabo, para reforçar o conhecimento, para fixar
aquilo que foi devidamente estudado. Claro que é muito importante a resolução de questões anteriores sobre o tema de outros concursos públicos. Ficou claro, meus amigos e minhas amigas? Espero que eu tenha ajudado. Foi um prazer falar com vocês novamente e até uma próxima.